Olá, eu sou o JD e vocês estão no canal Gomu Gomu Anime. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1 do mangá Sasuke Hitsuden. Mas antes, dá uma moral pra gente e curta, inscreva-se e ative o sininho. E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo 1 de Sasuke Hitsuden começa com Naruto meio que passando mal, com a mão no peito, meio que infartando, perguntando se Sasuke está pensando em ir pra Hidaku. Então Sasuke, antes que o Naruto possa terminar de fazer a pergunta, pega e se manda dali em direção a Hidaku, onde pode ser que ele encontre a cura para a doença do Naruto. Chegando em Hidaku, Sasuke busca ir até a pessoa mais velha da cidade, pois ela, por ser a mais velha, provavelmente saberia de alguma coisa sobre o Sábio dos Seis Caminhos, que teve a mesma doença que o Naruto teve e conseguiu se curar. Porém, a senhora com quem Sasuke conversa não conhece nada sobre o Sábio dos Seis Caminhos, e até confunde o Sábio dos Seis Caminhos com um tipo de comida, pra você ter ideia de que ela nunca ouviu falar sobre isso. Então Sasuke pergunta se elas não conhecem alguma outra pessoa de idade avançada na cidade que possa saber algo sobre o Sábio dos Seis Caminhos. E elas dizem que não, que a idosa, a senhora que o Sasuke falou, é a pessoa mais longínqua da cidade. Então Sasuke continuou perguntando pela cidade sobre o Sábio dos Seis Caminhos. Um senhor com quem ele conversou disse que acha difícil que um forasteiro rompesse a fronteira para chegar a Hidaku, que é um país bem distante das 5 grandes nações. Então uma mulher que ouvia o Sasuke perguntar pela cidade sobre o Sábio dos Seis Caminhos começa a segui-lo, tentando falar com ele. E ele percebendo, obviamente que o Sasuke, desconfiado do jeito que ia perceber que tinha alguém o seguindo, se escondeu e depois apareceu para ela perguntando por que ela o seguia. Então a moça que o seguia disse que já ouviu falar do Sábio dos Seis Caminhos, mas que não é muita coisa. E o Sasuke pergunta onde que ela ouviu isso. E ela diz que ouviu na loja da mãe dela. E ela aproveita a conversa para se apresentar para o Sasuke. E diz que seu nome é Lila. Então, enquanto a Lila e o Sasuke conversavam, a mãe da Lila vem correndo na direção dela. E ela diz que já encontra a mãe para fazer a pergunta do Sasuke, se a mãe dela conhecia o Sábio dos Seis Caminhos. E a mãe interrompe dizendo que não tem tempo para isso agora e que a loja dela acabou de ser assaltada. Então Sasuke, vendo os 3 bandidos fugindo, ele decide usar o seu Rinnegan. Finalmente o Sasuke usando o Rinnegan de novo. Oh, saudade. E então ele troca de lugar com um vaso onde os bandidos estavam indo de frente quebrar. E o povo da cidade vendo aquilo fica se perguntando como é que ele fez aquilo. Ou seja, jutsu e ninjutsu não é tão comum naquele lugar. É uma cidade ou um país praticamente apenas de humanos comuns, onde não tem ninjas nem nada. Tanto é que o povo até estranhou quando viu alguém usando algum tipo de ninjutsu. O Sasuke, após trocar de lugar com o vaso, ele pega e derrota os 3 bandidos, nocauteando-os ao chão. Porém, um dos bandidos consegue fazer uma refém, porém que não serve de muita coisa contra o Sasuke, pois ele troca a refém que o bandido tinha em suas mãos por uma melancia. E o bandido fica, ué, eu não tava com uma pessoa como refém? Onde veio essa melancia? O que aconteceu? Oxi. É até sacanagem, né, velho? O bandido lutar com o Sasuke, não tem a menor chance. Então Sasuke pega e entrega os 3 homens à polícia do país, né? E a polícia diz que os 3 haviam fugido uma semana antes, que eles estavam sendo levados para a prisão de Tártaro. Então a Lila, vendo todos os feitos que o Sasuke tinha feito e que por ali não era comum, ela pergunta a ele quem é ele de verdade. E a mãe completa dizendo que ele é um shinobi. E a filha fica se perguntando o que é um shinobi. E a mãe da Lila, que havia sido roubada pelos 3 bandidos, fica muito agradecida pelo Sasuke, pois os bandidos haviam levado sua aliança de casamento. Então ela se pergunta qual o nome do forasteiro. E o Sasuke então se apresenta dizendo que é Sasuke Uchiha. E ela também diz que é a Kao. E reapresenta a filha dela como Lila. Então a Kaio diz que antes de responder a pergunta que o Sasuke tem para fazer para ela tem uma pergunta para fazer pro Sasuke. E pergunta, quando que ele vai fazer a filha dela feliz? E a filha fala, ô mãe, não me faz passar vergonha não, qual foi? Acabei de conhecer esse cara. Então o Sasuke responde que já é casado e tem uma filha, e lembra da Sakura e da Sarada. Então o mangá troca de cena e mostra Naruto passando mal, e o Shikamaru perguntando se ele está com espasmo. E também constatando que os espasmos do Naruto está cada vez mais frequente, e que ele espera que tanto Kakashi quanto o Sasuke, que foi mandado para Hidaku, consigam achar alguma informação para a cura do Naruto. Então o mangá troca de cena novamente e mostra Sasuke e Kaio conversando. E Kaio pergunta se o amigo do Sasuke está com problema, ou seja, Naruto. E ele responde que sim, que ele está sofrendo do mesmo mal que o Sábio dos Seis Caminhos sofreu. Mas porém o Sábio dos Seis Caminhos conseguiu achar uma cura no país de Hidaku. E ele foi até lá para ver se encontra alguma informação. Então a Kaio leva o Sasuke até um tipo de biblioteca e começa a procurar pelo livro ancestral, que é tipo um retrato
retrato da história do país de Redar. Porém, a mulher não encontra nada no livro, mas ela diz ao Sasuke que provavelmente há informações sobre o Sábio dos Seis Caminhos no Observatório de Tartaros, que é a prisão, né? Então Sasuke se lembra que os 3 bandidos que ele havia derrotado estavam indo para Tártaro e pergunta a Kaiô como ele pode conseguir ir para Tártaro. Então o mangá avança no tempo e mostra os 3 bandidos que o Sasuke prendeu na prisão de Tártaro. Conversa sobre trabalho duro, trabalho escravo, né? E eles perguntando quanto tempo aquilo duraria. E um responde ao outro que mais um ano. E eles ficam conformados, pois o trabalho é muito pesado e eles não sabem se aguenta mais aquilo por um ano. Então os bandidos começam a conversar entre si, dizendo que tem carne nova no presídio. Porra, até aí com essa gíria? Meu Deus, Sasuke vai virar mulherzinha na cadeia? Sério mesmo? Ai, ai. Então os 3 bandidos vai para a hora da refeição e eles encontram o Sasuke. Eles dizem, olha o cara que nos prendeu ali. Então vão pra cima dele com tudo, atacando e jogando garfo. Porém o Sasuke desvia facilmente dos ataques desses bandidos e os nocauteia, deixando-os no chão. E o diretor do presídio só do alto vendo tudo que ocorria. Então os policiais querendo prender todos os que estavam envolvidos na briga, inclusive o Sasuke. Porém o diretor diz que o Sasuke não precisa ser preso, que em nenhum momento ele atacou, apenas se defendeu do ataque dos 3 criminosos. E o nome do diretor do presídio é Sanzogu. Então Sanzogu diz para levar os feridos para a enfermaria e que dessa vez aquele incidente vai passar em branco, mas para que o Sasuke não pense que ele pode fazer o que quiser ali dentro, que isso foi apenas um aviso prévio. Então um dos bandidos que o Sasuke havia prendido no outro dia, mas que porém não havia atacado ele, pergunta se o Sasuke quer se juntar a ele, pois ele reconhece que o Sasuke é um shinobi e que ele também consegue usar ninjutsu. E ele pergunta se o Sasuke quer se juntar na intenção de fugir do presídio. E antes que ele termine de fazer a proposta, o Sasuke diz que não, que ele tem algo para fazer ali no presídio de Tártaro. Então o homem diz que o Sasuke encontrara ali era serviço duro e sujeira e comida estragada, mas que tudo bem, se o Sasuke não quer, que ele vai fugir no dia de hoje, pois hoje é a única chance que ele tem de fugir devido ao céu estar nublado. Então, quando o Sasuke estava indo ao trabalho, eles encontram um tipo de dinossauro, pô, tem dinossauro em Naruto agora, meio que esmagando o crânio de alguém, do cara que diz que ia fugir pelo céu estar nublado. E os prisioneiros então comentam que o único motivo pelo qual o presídio fica de portas abertas é porque tem um guarda-costas, um dinossauro, protegendo a saída, e que ninguém nunca conseguiu escapar do presídio. Então Sasuke começa a refletir, dizendo para si mesmo que ele foi em busca de informações sobre o Sábio dos Seis Caminhos, mas que porém aquele observatório de Tártaro esconde coisas muito mais sombrias. E assim termina o primeiro capítulo de Sasuke Hitsuden, um anime bem aguardado, um mangá bem aguardado pelos fãs. Mas e aí, o que vocês achou do mangá? Gostaram? Não gostaram do primeiro capítulo? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Até mais, galera. Fui!